Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje eu estou aqui com o Luiz Filho, corretor de imóveis, meu amigo. Tudo bom, Luiz? Tudo bom. Boa tarde. Luiz, é um prazer ter você aqui. Você é corretor de imóveis, só apresentando para quem não conhece ainda o Luiz. Luiz é corretor de imóveis há mais de 16 anos e hoje ele é gestor comercial da LM Saraiva Construções e Incorporações. Seja muito bem-vindo, vai ser muito massa bater esse papo com você hoje aqui, tá? Eu que agradeço aí o convite. E Luiz, me fala uma coisa, como é que você chegou nesse mercado imobiliário? Conta pra gente como é que foi o início aí da tua carreira pra gente entender melhor. Na realidade eu já trabalhava com vendas, né? Só que eu trabalhava em outro segmento. E eu sou de Maceió, vim pra cá e estava estagiando em um banco. E quando eu terminei o estágio, eu estava procurando o que é que eu iria fazer da vida. E aí foi até engraçado porque foi um amigo meu que entrou na corretagem, mas ele ficou apenas um mês. Lá em Maceió, né? Aqui. Isso já aqui. E ele só ficou um mês na corretagem. Por quê? Porque como corretagem não tem salário, ele vive de comissão, ele disse que não ia ficar no local que dependesse só de comissão. Só que ele chegou pra mim e disse a sua cara, então dá pra você. Ou seja, o cara não quis ficar na corretagem, mas soltou essa pra mim, né? E aí eu fui fazer a entrevista e tal, achei bem interessante. E aí aceitei o desafio. Apanhei um bocadinho no começo, mas graças a Deus já tá fazendo mais de 16 anos aí na área. É isso. Que bom do seu amigo, é porque eu acho que falta muitas vezes hoje para o corretor ter essa consciência, né? De que tem gente que só vem para o mercado imobiliário achando que, não, vão ter altas comissões e nossa, olha o glamour que a gente vê hoje do corretor, né? Mas que bom que ele teve essa consciência e que bom que você também entendeu que seria uma oportunidade para você, né? Sim, sim. Foi algo desafiador, né? Algo que não era eu achava que não era do meu perfil, né? Mas participando, tendo treinamento e tal, eu identifiquei que era uma área que realmente eu poderia viver de corretagem e não ter a corretagem como uma segunda profissão, como muitos fazem, né? Entendi. E qual foi o maior desafio no começo da tua carreira para você destravar como corretor de imóveis? Eu acredito que, assim, óbvio, todo período, todo ano, ele sempre existe como é que eu posso falar? Suas dificuldades, né? Sim. Mas quando eu iniciei, a gente não tinha a facilidade que tem hoje de lead. Eu não tinha o WhatsApp, né? Que é a facilidade de você falar com o cliente. Então, a gente falava ou por e-mail ou por MSM. Por ligação, né? Ou por ligação. Ligação antigamente era uma lista telefônica, né? Não é uma base de clientes que realmente se cadastram. Então foi algo meio desafiador você ligar para o cliente e dizer que o cara tinha interesse sem o cara nem ter pedido a informação do empreendimento em si. Ouvia muito grito. Ouvia um bocadinho. Mas assim, foi bem desafiador porque, de certa forma, como eu falei, eu não sou daqui de Recife, né? Eu morei um tempo, voltei para Maceió, concluí meus estudos, depois eu vim para cá. Então eu não tinha uma carteira de cliente, né? Então eu tive que fazer minha carteira, então eu tive que iniciar todo um processo. Então isso leva tempo, não é algo de uma hora para outra. Então para mim foi um grande desafio iniciar na corretagem e permanecer, né? Porque no período que eu entrei, entraram muita gente e hoje eu conto nas mãos a turma que entrou comigo e que realmente ficou hoje no mercado, né? A maioria voltou para suas profissões ou procuraram outra profissão para seguir. Você acha que a profissão de corretor de imóveis dá para ser uma segunda opção ou o cara que entra tem que ser tudo ou nada? Não. Ou ele entra realmente e mergulha, ou é melhor ele ficar na profissão que ele está. É uma grande enganação quando a pessoa diz eu vou entrar na corretagem porque eu vou fazer o meu horário. A gente, de certa forma, é autônomo. De certa forma, a gente faz o nosso horário, né? Porque eu não preciso pedir autorização como corretor para tirar férias. Então, eu posso tirar 2, 3, 4 férias no ano? Posso. Mas se eu não tiver foco e se eu não tiver determinação do trabalho, o resultado ele não vai vir. E eu falo muito, é impressionante como a pessoa que, principalmente quem vem do CLT, né? Sim. E ele trabalha 8 horas por dia, ele só tem aquele horário para cumprir, se ele faltar ou se ele atrasar é descontado, mas quando ele vem para corretagem, ele não quer fazer 50% do que ele fazia como era CLT, então ele quer ficar em casa, ele vai quando quer, aí não vem o resultado e diz que a corretagem não é para ele. Na realidade, realmente não é porque ele não se dedicou como se deveria se dedicar.
E quando você se dedica, realmente o resultado vem. Não tem para onde. E é engraçado quando você observa que todo mundo que deu muito certo na corretagem, e você é um desses grandes exemplos, você vai ver que, na verdade, geralmente é o contrário. O cara acha que, não, vou fazer meu horário, mas geralmente o cara trabalha muito mais do que um CLT, muito mais. Beleza que você pode ter a liberdade de, cara, eu vou tirar segunda, terça e quarta, vou ali em Porto e Galinhas. Mas tu teve que trabalhar pra caramba nos últimos meses, nos últimos dias, sem sábado e domingo, sem feriado, porque muitas vezes é o horário que o cliente tem, né? É no feriado, é no sábado e domingo, né? Semana passada eu tava na reunião online 10h30 da noite, né? Então por aí você tira. Você tem sua liberdade, né? Mas de certa forma você tem que trabalhar realmente porque é o teu trabalho, é a tua profissão, né? É a tua empresa. Quem é corretor, ele trabalha em imobiliário ou é autônomo, mas a empresa é dele. Então se ele não se dedicar, ele não vai ganhar. Então, com certeza. Ele tem que focar. E existe, na corretagem, existem os seus altos e baixos, né? Existem fases boas e fases ruins. Então, quando tá na fase boa, você tem que realmente fazer aquele pezinho de meia para se organizar, você não se aperrear, né? Para quando tiver fase ruim, você não tá aperreado, né? Com certeza. E qual é a maior diferença que você vê hoje, Luiz, dos corretores de imóveis que entravam na tua época que você entrou para os que estão entrando hoje? Quais são as maiores diferenças que você vê assim? Ou se você enxerga alguma diferença, né? Não, na realidade eu vejo mais de ferramenta para trabalhar. Mas desde a época que eu entrei, talvez o que esteja mudando hoje é o conceito de que quando a pessoa termina o trabalho, vamos dizer assim, se aposenta, ele se torna corretor, né? E hoje a gente está vendo o mercado com pessoas mais jovens, pessoas que estão saindo, às vezes nem terminou a faculdade, estão entrando na corretagem, estão identificando que é uma área, né, para se ganhar dinheiro, para realmente ter um conforto. Mas hoje eu acho que é mais a própria ferramenta em si que a gente tem em mãos para poder trabalhar do que os profissionais. E isso é muito interessante, né? Hoje eu vejo uma área altamente promissora, né? A corretagem. E como você falou, é engraçado saber que há 15 anos atrás a gente não tinha o WhatsApp, né? Que hoje a nossa vida inteira é no WhatsApp. A gente faz ligação no WhatsApp, a gente faz chamada de vídeo no WhatsApp, não precisa nem de Zoom, nem de Google Meet, se brincar, né? O WhatsApp hoje... Eu acho que foi ontem. Foi ontem ou foi final de semana. Ou não sei se você percebeu, mas o grupo do WhatsApp tava dando problema. E sim, foi no sábado, eu acho. Você já começa a ficar desesperado, você não sabe o que faz, como é que vai falar, e você começa a falar com um e com o outro, e só, meu celular tá com problema. Não, na realidade... Foi. E aí você percebe que um pouco de tempo, isso atrapalha muito a gente hoje, e coisa que antigamente não existia isso, né? Exatamente. E hoje SMS se perdeu, e-mail praticamente se perdeu como ferramenta de comunicação, né? Mais resolver boleto ali, uma coisa. É incrível como o mundo ele mudou em tão pouco tempo, né? E me fala uma coisa, na tua profissão de corretor de imóveis, que te marcou, ou foi um momento importante, ou foi um momento desafiador, que você lembra muito do começo da tua carreira como corretor? Eu acho que teve 2 pontos. Foi quando eu entrei na corretagem e com pouco tempo eu me tornei supervisor do Leparc na época. Legal. Que era a construtora Cirela, que ela tinha chegado no mercado. E aí no lançamento a gente acabou se destacando em vendas e tal, e com 2 meses me tornei supervisor. Isso aí um período aí mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos. E eu fiquei 1 ano, para mim foi algo desafiador, porque era uma responsabilidade muito grande, né? Tomar conta das imobiliárias, de fazer a ligação com a diretoria. Então ali para mim foi um desafio. E o segundo foi quando eu fui chamado para trabalhar com loteamento em Carpina, e a gente tinha uma missão aí de vender 400 lotes em um dia só. E aí eram 2 imobiliárias, a gente conseguiu fazer esse número e assim... Caramba! Foi bem puxado, foi bem... Imagina a documentação dessa... Foi correria, foi um trabalho longo, foi um trabalho aí mais ou menos de 4, 5 meses, né? E no dia do lançamento, correria para pegar a Foi lote. que época
de Carpina? Foi 2014 para 2015, mais ou menos nesse período. Cara, eu fico impressionado. Eu não sei se eu já lhe contei, mas eu sou de Vicência, natural de Vicência, né? Eu nasci aqui em Recife, mas enfim, minha vida toda eu vivi em Vicência, que é ali pertinho de Carpina. E eu fui visitar uma amiga um tempo desse lá em Carpina. E assim, o quanto aquela região ainda tem para crescer, cara. Porque assim, tem um shopping agora em Carpina, né? Eu acho interessante isso. Tem muito espaço para... E tem já lançamentos, futuros lançamentos, né? Que vão ter ali de habitacionais e tal, enfim. Então, o quanto aquela região tem para crescer é assustador. Assustador e muita oportunidade para o mercado imobiliário, né? Verdade. Acho que isso é bem interessante. E me fala uma coisa, você falou aí da tua transição de corretor para gestor, né? Como é que é hoje essa experiência de você ter que lidar e gerenciar pessoas? Conta um pouquinho como é isso para você hoje. Na verdade, assim, por mais eu ter mais de 16 anos na corretagem, né? Eu fiquei pouco tempo como corretor. O maior tempo que eu tenho é como coordenador de produto, gerente de equipe. Eu fiquei como coordenador, como eu assumi a supervisão do Leparc, né? Fiquei mais ou menos um ano e que para mim foi algo que eu gostei muito. E aí acabei saindo com o tempo e aí voltei para uma imobiliária, voltar a ser corretor, com pouco tempo me tornei coordenador de um empreendimento, de um projeto Minha Casa Minha Vida na época. E aí depois foi quando eu assumi uma coordenação de um outro produto aqui em Recife. E logo após foi uma época que eu pensei em me afastar achando que eu poderia fazer outra coisa. Com pouco tempo eu voltei, porque depois que você faz venda, isso é verdade. Entra na corretagem, entra no sangue e você não quer mais sair, não tem como. Então ficou um período curto aí afastado, voltei e aí foi quando eu fui para uma imobiliária para ser gerente. De lá recebi um convite para uma outra imobiliária e aí cheguei a abrir a minha imobiliária, acabou não dando certo. Mas aí por outros motivos. E aí foi quando eu pensei em voltar para uma construtora. E aí eu já queria, era algo que eu já tinha vontade desde a época da Cyrela, mas acabei protelando essa ideia de ir para uma construtora. E aí uns amigos meus me chamaram para assumir uma parte de médio e alto padrão da construtora, da imobiliária deles. E aí eu fiquei mais ou menos um ano, foi quando a gente começou a fazer um trabalho com a LM Saraiva. E aí na realidade foi mais um bate-papo, trocando as ideias para tentar ajudar eles de alguma forma, foi quando surgiu a ideia de eu ir para o comercial. E assim, foi algo muito desafiador, né? Porque era algo que eu já queria realmente voltar, né? E aí surgiu de uma conversa, e aí você ter que fazer com que os corretores do mercado, né, que hoje você tem muitas imobiliárias, né, em Recife, e você fazer com que puxar de cada imobiliária 1 ou 2 corretores que se apaixonem pelo teu produto, né, da região, que goste de trabalhar a Zona Oeste, que hoje todo mundo tem muitos olhos para a Zona Sul e Zona Norte, né, que é onde tem mais construtoras, e de certa forma fazer com que esses corretores se encantem pela tua construtora, né, que você trabalha, e aí é onde eles começam a focar. Então, acho que o maior desafio meu é fazer com que essa turma realmente goste do meu trabalho, né? Goste da construtora e comece a focar, e quando for pensar em o cliente pensar em um apartamento, o cara lembrar primeiro do meu para depois mostrar o do mercado, os concorrentes. Então é um desafio bem grande de você fazer esse trabalho, né? Então é um trabalho todos os dias, todo dia você mandar um bom dia para o corretor, um bom dia para a imobiliária, para ele sempre estar lembrando de você, e você começar a fazer o trabalho, e aí ele começa a vir de uma forma muito natural. E o que é que você acha que mais ajuda a construtora a engajar essa força de venda das imobiliárias? O que é que você enxerga que mais ajuda realmente os corretores realmente a comprarem o produto, a comprarem a missão, né, de vender aquele produto? Eu acho que o principal é um retorno rápido. Como eu já trabalhei em imobiliária, como eu já trabalhei, né, na parte de gerência, então algumas dificuldades que a gente tem no mercado ainda com algumas construtoras é de você ter um cliente que está com uma dúvida, você tentar entrar em contato com a construtora e você ter a dificuldade do retorno, né? Às vezes, eu até brinco que o pessoal chega 9, 10 horas da noite e manda mensagem para mim. Luiz, desculpa a hora. É cliente, então não tem que pedir desculpa não. Estou aqui para ajudar. Eu até brinco que eu só não atendo se eu fui botar o meu filho para dormir, porque aí provavelmente provavelmente eu dormi primeiro que ele, então eu não consigo responder. Mas eu não tenho essa questão, porque
cliente ele não tem horário, né? Então a gente como comercial não pode ter isso. Então esse é o primeiro, porque ele faz, poxa, se eu entrar em contato com o Luiz, né? Se eu entrar em contato com a construtora, eu vou ter um retorno rápido. Então isso agrega, né? Segundo é você ter um bom produto. Então, quando você tem um produto e que o cliente chega lá, como no nosso caso lá, a gente tem um decorado, o cara se encanta, isso já é praticamente venda feita. E segundo, a seriedade da construtora. Uma construtora séria, uma construtora que cumpre, que honra com seus compromissos. A gente defende muito o corretor, então a gente não tem essa questão de burlar, vamos dizer assim. O cliente quer passar por cima do corretor e a gente abrir espaço, a gente não faz isso. Então, tudo isso faz com que o corretor olhe e faça, poxa, aquela construtora ali é boa de trabalhar. Então, eu posso levar o meu cliente que eu não vou ter perigo de perder. Então, tudo isso eu acredito que são os principais pontos para poder atrair o pessoal, os corretores. Cara, interessante demais. E eu acho que eu já vi algumas construtoras que eu percebi, claro, eu ando todos os eventos desse mercado imobiliário, já conversei com todo mundo do mercado e eu vejo que tem algumas construtoras que têm essa, como é que eu posso dizer, esse receio de valorizar e de engajar com as imobiliárias, né? Não quero, eu quero vender, eu não quero dar muita corda a corretor e tal, essas coisas, e a gente vê que, na verdade, isso trava o crescimento da construtora, né? Sim. Porque se o mercado, você não tem pessoas ali que estão comprando a tua ideia, você vai limitar muito o teu crescimento e... É porque hoje o maior divulgador do nosso produto é o corretor, né? Porque na hora que o corretor recebe o cliente, que o cliente pergunta a ele qual é o produto que você tem em tal região, ele vai chegar e vai colocar o que tem no mercado. Então, é ele que vai trazer o cliente. O cliente, muitas vezes, ele entra se cadastrando achando que está falando com a construtora, mas está falando com o corretor. Sim, sim. Então, é ele que vai direcionar ele para o produto. Então, se a gente traz o corretor para o nosso produto, ele é a nossa maior propaganda. Perfeito, perfeito. E você falou uma coisa que me chama muita atenção também, essa questão da disponibilidade de atendimento, né, de suporte. E eu acho que isso é fundamental. Inclusive hoje, quando a gente tem... eu que atuo muito na área do marketing, né? Quando a gente vê que a gente tem problema num funil de vendas ali, geralmente o problema vai estar ou no produto, que não é tão bom, mas quando o produto, a gente sabe que o produto é bom e a gente vê que o resultado ele não está vindo como é esperado, provavelmente o problema ele vai estar ali no atendimento, porque o que acontece, né? A gente mapeou e a gente viu que isso não é todas as consultoras e imobiliárias, mas a grande maioria, o maior volume de leads, ou ele vai estar ali depois do almoço, tipo 1h30, 2 horas, ou ele vai estar no finalzinho do dia, 18, 19, ou então tarde, né? 10, 11 horas. Então, se o lead tenta falar com alguém da construtora, com algum corretor, e ele não encontra esse suporte, na hora que para ele funciona melhor, ele provavelmente vai procurar um concorrente ou vai desengajar com aquela venda. E isso é para tudo, né? Para o lead e para o corretor e, no caso, da tua parte como gestor comercial da construtora para o corretor, né? Então, é um sacrifício que você faz, né? Porque é um preço que você paga, é o imposto que você paga. Eu gosto de pensar assim, cara, isso é o preço que você paga para você para você trabalhar nesse mercado, porque não tem o que fazer. Se o cara tá ali 10 horas da noite, ele tá precisando, ele quer uma dúvida, foi a hora que ele sentou com o marido, com a mulher, o corretor tem que atender e você tem que atender o corretor, né? Tem que dar total suporte para ele, para que ele possa fazer um trabalho tranquilo e realmente o cliente ficar satisfeito com o nosso produto. Perfeito. Né? Mas ele vai iniciar a partir daí, ele tendo um bom atendimento, tendo uma resposta rápida. Isso Perfeito. Tudo ajuda. Perfeito. E aí vamos falar da Zona Oeste agora, né? Como você falou, a gente fala muito da Zona Sul, a gente fala muito da Zona Norte e pouco se fala da Zona Oeste, que é uma região que, na minha visão, tem muita coisa para crescer ainda. Já tem grandes empreendimentos, grandes construtoras atuando lá. Inclusive a LM Saraiva, que é onde você é gestor comercial hoje. Fala um pouquinho, quais são as principais oportunidades que você vê ali na Zona Oeste? Ali ainda tem muito espaço para crescer.
né? Como eu falei, Zona Norte ela já está bem saturada, Zona Sul está bem saturada, é tanto que ela está vindo mais para o lado de trás. Sim, né? sim. E Zona Oeste ainda é uma região que tem muito ainda para crescer. Hoje, Muito terreno, se você né? colocar em relação ao metro quadrado, hoje o nosso produto e a região ainda tem um metro quadrado mais em conta. Então, a tendência de crescimento, a tendência é que ali aumente o metro quadrado. Então, quem está comprando ali sabe que ele vai ter uma valorização do imóvel dele tranquilamente, porque é onde vai começar a crescer. Né? É uma região que para onde você quer ir, né? Principalmente ali, universidades, BR está ali muito próximo, né? Para quem vai para 101, para 408. Então, assim, você tem total acesso. Você tem alguns gargalos de trânsito, como você tem em Recife completo, mas ali você tem muita, vamos dizer assim, rota de fuga, vamos dizer Sim. essa palavra, para você não ficar tão preso no trânsito, não ficar tantas horas no trânsito. Então, quando você fica na Zona Norte, é 1 hora para você sair de um canto. Sim. Zona Sul, na hora de pico, é 1 hora. Zona Oeste ainda, você tem alguns cantos que dá uma enganchada, mas você consegue, quem conhece a região, consegue entrar e consegue ir para os locais que ele quer com mais facilidade. Então, eu vejo ali que é uma grande oportunidade, né? E que tem muita coisa ali ainda para vir para aquela região. Perfeito. E me fala uma coisa, como é que o corretor ele pode aproveitar essas oportunidades? Qual conselho você daria para o corretor que ele está começando a entender que é uma possibilidade de crescimento dele vender mais e de conseguir até gerar mais valor para o cliente? Porque se o cliente compra um imóvel numa região que vai valorizar muito, o cliente tem muito resultado com isso, né? E isso é bom para o corretor. Qual conselho você daria para o corretor que quer crescer? Veja, eu acredito que um dos primeiros é levar o cliente na região em si. Porque quando alguém fala, eu tenho um produto na Zona Oeste, não quero ver. Leva o cara, me dê essa oportunidade, deixa eu te mostrar lá, sem compromisso. Uma das vendas que eu fiz, na realidade, antes de assumir o comercial, né, quando eu estava na imobiliária, e aí eu levei um cliente, que o cliente queria Zona Norte. Então ele não queria. Só que a gente conversando, mostrando o produto e tal, ele identificou que aquele produto que ele inicialmente queria não era o perfil dele. E eu disse, eu tenho um produto para você, em tal local. Poxa, mas ali, Zona Oeste, vamos lá. Tem algo a perder? Não tenho, vamos lá. E quando ele foi, ele se encantou. Então ele se encantou com a vista, ele se encantou com a ventilação, ele se encantou com a região. Então eu consegui mostrar a ele os cantos que ele poderia, para onde ele poderia ir para ter um acesso mais rápido para os cantos que ele trabalhava. E ele identificou que realmente a impressão que ele tinha, que é a maioria das pessoas, ela foi quebrada no momento que ele esteve lá. Então, assim, o que eu posso dizer é, leva o cliente, pede essa oportunidade para que ele vá sem compromisso, que eu tenho certeza que ele vai enxergar de uma outra forma quando ele chegar lá. E é interessante porque aqui, Zona Norte e Zona Sul, a gente é muito territorialista, né? Então, geralmente, o cara da Zona Sul, às vezes, nem conhece direito a Zona Norte ou vice-versa, né? E a gente vê que a Zona Oeste, ela muitas vezes pega o melhor dos dois mundos, porque vai estar pertinho da Zona Sul também, vai estar pertinho da Zona Norte, mas sem essa saturação, como você falou, né? E lá é muito residencial também. Então, Perfeito. É uma região que a gente fala... o melhor produto de se lançar ali e de se vender é de 3 quartos. Por quê? Porque como é muito residencial e muita gente está optando por apartamento, quando ele vai para uma opção de 2 quartos, ele já acha pequeno. Sim. Então, a maioria ali da região, ele tem essa opção pelo de 3 quartos, por ser um pouco mais parecido com a casa, né? Entendi. E é uma localização que quando você leva o pessoal, realmente eles começam a ter outra visão. Mas Recife como um todo é muito por regiões. Sim, sim. Então, mas aí você acaba quebrando esse paradigma de um ou de outro. Você não vai fazer geral, mas de alguns você consegue fazer. É isso aí. E você, corretor de imóveis que está nos escutando, todos os contatos do Luiz vão estar aqui na descrição. Então, se você tiver algum cliente aí que se interesse ou possa se interessar para conhecer algum produto ali na Zona Oeste, fala aí com o Luiz, que ele com certeza vai te ajudar. E, meu amigo, vamos falar o seguinte.
eu acredito que um dos maiores desafios hoje, eu tenho empresa e eu vejo que um dos maiores desafios que a gente tem é lidar com pessoas e é gerenciar pessoas, gerenciar expectativas, enfim. E hoje, o que é que você poderia citar que é o teu maior desafio como gestor, ou o maior desafio que você enfrentou nessa função de liderar pessoas, de coordenar equipes? Eu acredito que seja você trazer ele para perto de você, né? Ele confiar no seu trabalho, ele entender que você está ali para ajudar, né? E não ser um concorrente dele. Dele fazer o trabalho dele e ter o suporte da gerência, né? Então, você, principalmente na nossa profissão, que você não tem salário, porque geralmente quando você tem um salário, você consegue cobrar do cara, olha, né? E a gente precisa cobrar dele Sim. sem apertar, né? Então a gente precisa mostrar a ele que ele precisa trabalhar, ele precisa correr, ele precisa desenvolver um bom trabalho para que ele tenha um resultado para ele. Então é um desafio muito grande porque você tem que motivar o cara, sabendo que se o cara não durante o mês que isso acontece, passou um mês e ele não conseguiu fazer nenhuma venda, ele não tem nada. Sim. Né? E aí mostrar a ele que no próximo mês, de repente, ele vai fazer mais venda que vai compensar aquele mês que ele não fez e tal. E você sempre ter esse otimismo e mostrar ao cara que realmente o negócio vai andar, eu acho que é um dos maiores desafios, principalmente para a nossa profissão de corretor de imóveis. Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, foi muito, como você falou, foi muito natural para você fazer essa transição de corretor para gestor, líder de equipe, e eu acho que isso é uma das maiores necessidades do mercado, né? Porque geralmente hoje, para você estar numa posição de líder, numa posição de gerente, você precisa gostar de lidar com pessoas e gostar de lidar com esses problemas, né? Porque pessoas é problema também, né? E um monte. Pois é. Então hoje eu tenho uma equipe muito enxuta na minha empresa, mas eu já vejo que, cara, volta e meia tem um problema ali de comunicação, porque uma pessoa entendeu de um jeito, outra entendeu de outro, e aí a gente tem que entrar e alinhar. E assim, você tem que ter muito gostar muito desse processo, né? Isso foi uma coisa que você sempre gostou ou você meio que aprendeu ali no... Eu acho que eu fui aprendendo. Quando eu iniciei na Cyrela, né, que a gente tinha alguns empreendimentos que foi lançado na época, quando ia chegando corretores novos, geralmente o pessoal pedia para eu dar um treinamento. Então, eu comecei a treinar o pessoal, mas de uma forma muito, muito natural. E sempre que alguém precisava de um suporte, Luiz, me ajuda, e aí eu sempre ajudava. E aí eu acredito que isso fez com que a construtora na época olhasse isso, por isso de eu ter me tornado supervisor. E aí quando você se torna supervisor, você já começa a estudar a área, o que é que você pode fazer de melhor, né? Entender como é que você vai fazer um melhor trabalho. E aí foi meio que natural. Perfeito. E aí quando eu voltei para ser corretor, né, quando eu saí da supervisão e voltei para o imobiliário para ser corretor, com pouco tempo eu me acabei voltando a ser coordenador, porque quando surgiu, lembraram de mim, né? E aí eu fui já com a mentalidade que eu já não estava mais com aquela, vamos dizer, a mentalidade de ficar como corretor, até porque eu já não tinha mais a carteira, eu já não estava mais, né, eu teria que fazer um trabalho do zero. Sim. E aí na coordenação você já começa, já tem uma outra visão, você já dá o suporte ao pessoal, que era o que eu já fazia. Então foi meio que de uma forma muito, muito natural. Perfeito. E que bom que foi um processo que você gostou, né? Você aprendeu a gostar e você conseguiu evoluir. Mestre, eu queria fazer esse finalzinho do nosso podcast algo diferente. Eu queria que a gente fizesse um bate e volta aqui de algumas questões, dúvidas de clientes, coisas mais técnicas, para que você pudesse também, a gente pudesse usar o teu conhecimento e a gente pudesse agregar valor tanto para o corretor quanto para o cliente, né? Me fala uma coisa, quais são as maiores dúvidas hoje que o cliente tem na hora de comprar um imóvel
seja por financiamento, seja, enfim, fala aí algumas dúvidas. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre financiamento, né? Tipos de financiamento, que outras coisas você poderia citar? Eu acredito que uma delas em relação ao empreendimento em si, é o que ele tem para dar em relação a uma área de lazer, ao apartamento, se ele é bem dividido, se ele tem uma boa ventilação, se não tem, a questão do poente, né, que é a dor de cabeça de muita gente. Sim. Mas eu acredito que o principal mesmo é a parte do financiamento mesmo em si. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona a questão do financiamento associativo. Hoje você está trabalhando no empreendimento lá na Zona Oeste, que ele é financiamento associativo, não é isso? Associativo e incorporação. Perfeito. Explica um pouquinho pra gente aí, pra gente entender melhor. O incorporação é aquele modelo que já era muito praticado aqui e ainda é praticado. Acho que 80% dos empreendimentos de médio e alto padrão ainda continuam trabalhando, que é aquele que você vai pagando a construtora, geralmente em torno de 30% a 35% a construtora, e ficando para financiar os 65% ou 70%. Né? E quando sai o habite, é que o cliente vai atrás de um financiamento, tá? E durante esse período vai sofrendo reajuste de INCC, mês a mês. E o associativo, na realidade, ele é muito usado no Minha Casa Minha Vida e agora começou a se estender para o médio e alto padrão. Então, hoje ela acredito que seria uma aposta, hoje ela se torna uma realidade. Hoje a maioria das construtoras já estão olhando para esse formato, que é um formato mais seguro para o cliente e, de certa forma, também para a construtora. Por quê? Porque ele assina, né? Hoje, quem pratica essa parte de financiamento hoje é a Caixa, né? Então ela financia com o cliente de imediato, apesar da parcela que ele vai pagar é quando ele receber, mas ele já garante o financiamento, ou seja, quando o imóvel for entregue, ele já tem uma taxa de juros que ele assinou hoje, então não tem como sofrer, né? Como se o mercado houver alguma mudança. Então ele já tem essa taxa de juros garantida e, de certa forma, quando ele receber o imóvel, ele não tem problema. Se de repente ele entrou no SPC e Serasa, houve algum problema na receita, e aí como ele assinou com a Caixa antes, né, logo no início, então ele já recebe a chave dele. Então ele não tem aquele problema de que ele pode perder o apartamento porque tem que destratar, porque quando chegou na época houve algum problema. Então, de certa forma, deixa o cliente mais seguro. Então, o associativo ele veio para financiar até 90%, ou seja, ele pode financiar até mais, ele paga menos a construtora e se preocupa apenas com o banco. Então, isso ajuda o cliente a ter uma segurança, fora que, como é assinado pela Caixa, que o imóvel vai ser entregue. Né? Apesar de hoje a maioria das construtoras aqui em Recife que trabalham no formato de incorporação entregam no prazo, não tem esse problema. Às vezes acontece um atraso ou coisa besta, mas dificilmente elas deixam o cliente na mão. Né? Principalmente antigamente era mais comum, né? Era. Hoje as construtoras são mais sérias, não diria mais sérias, mas elas trabalham no formato que geralmente a gente chama de patrimônio de afetação, que o dinheiro que entra é para aquele produto. Então dificilmente ele vai ser tirado para um outro fim e isso evita que aconteça isso. Mas de certa forma ele traz uma segurança para o cliente, de que ele vai receber o imóvel, independente de acontecer qualquer coisa, e mesmo que ele tenha alguma pendência lá na frente, ele não vai ter problema. Perfeito. E muito, muito interessante isso, porque muita gente tem essa dúvida, né? E muitas vezes muita gente fica com essa preocupação e tanto de entrega, porque a gente sabe que eu vi uma pesquisa que falou que para quem compra apartamento em planta, cerca de 50% da decisão ela é pautada em cima da confiança que o cliente tem com o nome da construtora. Justamente por causa desse medo, né? De, eu vou investir ou não vai entregar com a qualidade que é para entregar, ou vai demorar na entrega, ou vai ter algum problema, né? E além do nome da construtora, a questão do financiamento associativo é mais uma camada de segurança para isso, né? Porque se a Caixa quebrar, então aí a gente já pode... O Brasil quebra, né? Pois é, exatamente. Se a Caixa quebrar, aí não tem outra coisa que é maior em relação a Exato. financeiro, né? Não, muito interessante. E
Como é que você acha o corretor que ele tem dificuldade, que ele não entende ainda esse processo? Como é que você lida hoje com isso? O corretor ele está com o cliente, ele não entende muito bem como é que vai direcionar o cliente, o que é que o cliente precisa ter no momento, como é que você direciona essa questão com os corretores hoje? Geralmente, quando eles precisam, eu dou treinamento para eles, Perfeito. independente de imobiliária. Geralmente eu atendo o cliente com eles, então eu Perfeito. faço essa ponte, vamos dizer assim. Então, hoje, quando ele chega com o cliente lá, geralmente eu tô lá para poder dar esse suporte e mostrar ao cliente, e aí ele vai do lado, vai aprendendo, depois senta comigo, Luiz, eu fiquei com dúvida, a gente vai tirando dúvida até ele ficar... Apesar que hoje as imobiliárias, a boa parte trabalha nesse formato, ele já tem esse preparo. Perfeito. Então, ou já tem alguém dentro na equipe que dá esse suporte, mas a gente sempre está lá para poder dar essa ajuda, esse suporte ao corretor quando ele precisa. Perfeito, perfeito. Luiz, eu gostaria de agradecer muito a você. Só para contextualizar você, a gente marcou hoje em cima da hora o podcast. Eu disse, cara, vamos embora gravar alguma coisa hoje. A gente ligou e você sempre, não, vamos embora, topou o desafio. E em menos de 3 horas a gente tá aqui, né? Então, muito, muito legal. Cara, qual conselho você deixa aí para os corretores? Eu queria deixar agora que você, se você quiser deixar algum conselho, alguma mensagem aí para os corretores do mercado, enfim, deixa aí um recado aí para o nosso mercado imobiliário. O recado que eu posso deixar é que estudem. É uma profissão que ela precisa de pessoas capacitadas, de pessoas que entendam do que é ser corretor de imóveis, né? Não é porque não tenho o que fazer, eu vou ser corretor de imóveis. Não. Ela é uma profissão e é uma profissão que trabalha com sonhos. Então, quanto mais preparado você está, mais você vai ter um resultado, mais você vai realizar sonhos de clientes, mais vai ser indicado pelo cliente, porque não é só fazer a venda em si, né? Existe Sim. o pós. Então, aquele corretor que se destaca, aquele corretor que faz um bom trabalho, ele com certeza ele vai ser indicado pelo cliente. Para isso precisa estudar, para isso precisa entender de mercado, para isso precisa entender de financiamento, para isso precisa entender do produto. Do produto em si, o próprio cliente, quando ele chega no stand ou chega na construtora, ele conhece muito bem. Então você não precisa falar muito do produto em si, né? Então você tem que falar do diferencial, que o diferencial ele não vai saber. Mas isso quem tem que saber é o corretor. Essa ligação da construtora com o cliente é ele que vai fazer. Sentar para falar sobre financiamento, sentar para falar sobre fluxo de pagamento, né? Porque muitas vezes ele chega, ele vê uma tabela e ele acha que é só aquilo daquela forma de pagar. E não. Se sentar com a construtora consegue modificar e adequar a forma do cliente, né? Então, o corretor ele precisa realmente estudar, o corretor precisa entender da profissão do que é que ele está fazendo. Né? Como um advogado ele estuda, como um médico ele estuda, o corretor ele também precisa estudar. Não é entrar, sentar no stand, esperar o cliente chegar e acabou. Não, você precisa estar sempre se atualizando. E tem muita coisa aí mudando, muita coisa se atualizando. Então, se ele não estiver preparado, ele vai começar a ficar para trás. É isso. Então, agradeço a você que nos assistiu até aqui e até mais um episódio, até o próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast. Valeu, Luiz. Até mais. Obrigado.